Olá, bem-vindo a todos. Hoje, Cada Caso um Case vai receber a Roberta Landucci, da Beneficência Portuguesa. Vai ser uma conversa muito interessante. A gente vai ter todo o panorama e entender quais são as tendências, o que tem se aplicado nesse mundo, para esse ambiente da saúde. Eu vou adicionar aqui a Roberta. Só um minuto. Vamos aguardar. Oi, Bru. Olá, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aceitado. Você me escuta bem? Eu te escuto, você me escuta? Perfeito. Então tá jóia. Bom, vamos começando, as pessoas vão chegando, só para a gente se apresentar. Eu vou começar só fazendo uma introdução e já passo a palavra para você, tá bom? Tá bem, Bru. Bom, bem-vindo a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou consultora e fundadora da Shopper2B. Tenho como objetivo ajudar meus clientes a desenvolver e melhorar a experiência de compra através de uma metodologia própria e também no desenvolvimento do CRM. Hoje eu estou aqui no Cada Caso um Case, que é um projeto que eu comecei em fevereiro, para trazer executivos como a Roberta, para que a gente possa trocar aprendizados e experiências sobre o que as empresas ou as marcas têm feito para se relacionar melhor com seus clientes. Então, aqui já passaram pessoas de segmentos diferentes, varejo, indústria, e hoje eu estou aqui com a Roberta e eu tenho certeza que vocês vão adorar o papo de hoje. Roberta, novamente, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui comigo. O pouquinho que eu tive a oportunidade de conhecer da Beneficência Portuguesa, eu realmente fiquei impressionada positivamente. Então, eu queria que você começasse se apresentando e depois falando um pouco sobre a história da Beneficência Portuguesa, pode ser? Claro. Bom, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, Bru. Bem, falar da BP... Bom, primeiro, né? Eu sou gerente de marca, marketing e comunicação corporativa na BP. Eu cheguei na BP com a missão de fazer o reposicionamento de marca. Eu não sei se todos que estão acompanhando são de São Paulo, mas para quem é de São Paulo, a BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, né, a antiga Beneficência Portuguesa de São Paulo, ela é extremamente conhecida, tem 161 anos de existência. Então imagina, né, que na fundação não tinha nem luz elétrica, né? Então imagina como é que era fazer hospital naquela época. E quando a gente olha para a trajetória e história da BP, né, muito da medicina, da história da medicina, acaba se entrelaçando dentro da história de inovação, de novos protocolos médicos e coisas que foram surgindo, inclusive na BP, né? O primeiro transplante de rim foi feito na BP, a primeira operação de tórax, de coração, né, de peito aberto foi feita na BP. Então é bem interessante olhar para tudo isso, né, e fazer parte dessa construção a partir de agora. Então, a BP, quando a gente olha, né, sobre esse aspecto de relacionamento com clientes, né, a gente chama de cliente, porque apesar de todo mundo, da gente... se referir, né, a um usuário de hospital como paciente, a gente entende que as pessoas têm escolha, né? Perfeito. Então, o fato das pessoas, apesar de muitas vezes, né, os usuários dos hospitais acabarem trabalhando com aquilo que tem dentro do seu range ali, dentro do convênio, no fim das contas, acaba tendo uma escolha sim, né? Uhum. E a BP, há cerca de 7 anos atrás, ela resolveu, né? A gente vinha enfrentando algumas situações, né, de falta de atratividade de clientes. E quando a gente fez o diagnóstico de marca lá atrás, né, o que a gente percebeu? A BP, por muito tempo, ela falou muito sobre a sua causa filantrópica. Então, muitas pessoas, né, têm parentes, conhecidos que fizeram, né, seus avós fizeram algum procedimento cirúrgico na BP, sendo encaminhados pelo SUS. E essa causa filantrópica, ela sempre, quando a gente fala da questão de cultura, ela está totalmente associada ao formato, né? A forma como você conduz a experiência do cliente dentro de casa.
E dentro de casa, né, nós, colaboradores, tínhamos muito orgulho de um discurso extremamente forte que tinha ali, que todo mundo precisava ter acesso a uma saúde de qualidade, independentemente da classe social. Que legal. O que até hoje é verdade, né? Se a gente for olhar dentro da história da BP, o primeiro valor da BP é que a saúde realmente está em primeiro lugar. Por outro lado, né, focar nesse discurso apenas fez com que a nossa causa filantrópica ficasse até maior do que a nossa atuação privada, que no fim das contas era inclusive o que sustentava, né, toda essa causa filantrópica. Então, dentro desse diagnóstico de marca, o que a gente percebeu é que muitas pessoas que usavam a BP, elas tinham uma imagem diferente, né, de atualizada, de mais moderna, mas quem não vinha ficou muito com esse resquício de hospital público até. Então as pessoas nem conseguiam entender que a gente tinha uma atuação privada, né? E acabou trazendo muito, infelizmente, né, essa imagem da nossa saúde pública. Então, um dos primeiros desafios quando a gente fala de experiência do cliente foi tentar deixar mais claro o que a gente oferecia à sociedade. Todo mundo chama a gente de Hospital Beneficência Portuguesa, né? Isso até você me apresentou como, né, Beneficência Portuguesa de São Paulo. Mas, na verdade, a BP hoje, né, depois de todos esses anos, ela é muito mais do que isso, né? Nós temos unidades hospitalares que atendem diferentes perfis de clientes, desde o público executivo até o público que a gente fala básico, né, que estão ali nos primeiros pacotes dos convênios. E também temos unidades dedicadas ao atendimento dos clientes, né, que são encaminhados pelo SUS. Então, isso já é uma diferença em relação a muitos hospitais, né? Porque a maioria, eles acabam focando, né, num público específico que fica mais claro até essa segmentação, né? A gente tem um grande desafio de mostrar nesses diferentes níveis de serviços, esses diferentes combos, né, essas diferentes ofertas hospitalares que a gente tem, o que não é tão fácil de associar. Se você vai no avião, você tem, né, a primeira classe, e Sim. Você tem a classe, né, econômica, voando ali da mesma forma, né? Então, o que muda ali é muito o nível de serviço, né? O custo-benefício em relação ao que você consome, o que você compra de comodidades e conveniências. Isso já não é tão claro quando a gente olha do ponto de vista da saúde, né? É verdade. Então, essa é talvez o nosso grande desafio, né? A gente tinha também, né, unidades hospitalares que elas não eram associadas à marca BP, né, a marca Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então, quando a gente fez o movimento, né, de modernização, de trazer um pouco mais de calor para essa marca corporativa, a gente aproveitou para reorganizar toda essa oferta que a gente tem dentro de casa dos outros serviços que a BP oferece. Então, hoje a gente tem, né, 4 unidades hospitalares, uma que é dedicada, né, é o BP Hospital Filantrópico, que cuida dos clientes que são encaminhados pelo SUS. A gente tem o BP Essencial, que é uma oferta para os planos básicos. A gente tem o Hospital BP, que é para o público intermediário. E a gente tem BP Mirante, que é um hospital voltado para os públicos executivos. E tem uma questão também dentro da saúde, se a gente olha do ponto de vista de tendências, né, a gente vê, na verdade, assim, o nosso intuito é fazer com que as pessoas não fiquem doentes, né? Muita gente ainda tem a visão do hospital, né, daquele lugar contaminado, até porque tem no inconsciente coletivo a questão de que hospitais no passado você levava as pessoas para morrer, né? Então as pessoas tinham lepra, você abandonava na casa de saúde, né? E hoje, na verdade, tem um outro movimento, né? Tem um movimento muito mais voltado para essa questão da prevenção, da predição, do olhar do ponto de vista de dados para que a gente enderece para uma linha de cuidado, para uma trilha de cuidado que seja mais conveniente para o paciente. A gente tem, né, se a gente for olhar para os processos cirúrgicos, hoje eles são muito mais minimamente invasivos, né? Então, você olha para o parto, né? Antigamente as pessoas ficavam 10 dias internadas, hoje em dia, né, em 3 dias você está em casa. Então, quer dizer, as técnicas mudaram. O investimento em tecnologia dentro dos hospitais para qualquer tipo de situação de alta complexidade, que a gente fala que é aí que a gente usa realmente a infraestrutura do hospital, né?
ela hoje é totalmente diferente do passado. Então, foi necessário repensar esse processo de experiência do cliente, né? A gente fala em hotelaria, né? Quando eu cheguei na BP, inclusive, né, eu venho de outros setores, falar em hotelaria dentro de hospital é até meio esquisito, né? Mas a gente precisa olhar para esse consumidor que está aí fora, né? Você vai lá, você faz um procedimento, mas você continua trabalhando. Hoje as pessoas estão em home office, né? A pandemia acabou fazendo com que a gente olhasse para as experiências de saúde de uma forma diferenciada. Perfeito. Imagina que a telemedicina existe há muito tempo, né? Quando eu cheguei, eu olhava assim e falava, mas telemedicina é tipo uma teleconferência, não é? Por que é tão difícil, né? Mas não é, que não tinha uma regulamentação, né, que permitisse essa questão da telemedicina. Então, hoje a gente tem uma legislação que permite, e o fato de ter aberto esse tipo de serviço para o cliente fez com que, rapidamente, né, muitos se adaptassem a essa nova rotina. Tudo bem que a gente está vivendo um momento, né, que para a gente da saúde é bem intenso, né? Então, as pessoas já não gostavam de ir para o hospital, né? Agora elas têm medo, inclusive, de serem infectadas. Apesar de, gente, eu vou esclarecer aqui para vocês, a gente tem fluxos super diferenciados lá dentro. Quem tem suspeita de síndromes gripais, elas vão por um caminho, quem vai para os procedimentos normais vão por outro, então é super seguro. Não deixem para fazer as coisas depois. Mas essa questão, né, de acesso, desculpa, Bruce, cortei, mas essa questão de, né, acessar a saúde de uma outra forma, acho que ela vem para reconfigurar mesmo, né, todo esse processo, pensar a jornada da saúde de outra forma. Desculpa. Não, imagina, você falou muitas coisas interessantes e como eu comentei no início, a minha conversa com você me impressionou positivamente e a gente vai descobrir isso ao longo da live, do quanto vocês, mas eu acho que esse segmento como um todo tem feito e pensado diferente. Então, a história que você conta da Beneficência Portuguesa e quando a gente olha agora, a gente consegue enxergar um foco no cliente mesmo, né? Um foco na pessoa. Então, como você falou, não é paciente. E eu acho que isso é uma transformação que nós também temos que pensar quando a gente for pensar no plano de saúde ou acessar um hospital, de qual é aquele que vai me oferecer uma experiência de compra e quais são aqueles atributos que eu considero importantes para uma experiência positiva dentro de um hospital, né? Então, eu acho que tem essa mudança, que eu ia dizer que é sutil, mas não é sutil, porque pela forma como vocês vêm investindo, pela preocupação dessa experiência em segmentar quais são a forma de atendimento, e também pensar nessa questão de como eu apresento a questão do plano de saúde, eu acho que cada vez vai ficar melhor. Porque hoje em dia é isso, né? Você compra pelo valor, qual que eu tenho acesso, mas sem saber muito. Então, eu acho que essa transformação está vindo e a gente consegue perceber e começar a enxergar como um produto mesmo, um serviço que eu quero acessar porque eu vejo benefício A ou B. Então, isso acho muito importante por essa evolução e principalmente por isso, pelo que você falou. A gente está buscando prevenção, a gente está buscando saúde, né? Então, isso está mudando a imagem e a percepção e eu vejo claramente nas ações que vocês estão fazendo, caminhando para isso. Então, eu acho que tem um caminho aí super positivo, apesar de estarmos falando de hospital, de doença, a gente precisa entender que tem um cuidado, tem um olhar para isso e que quando você tiver uma necessidade específica, você vai ser atendido da melhor forma, né? Ter a melhor experiência dentro daquilo que você precisa, né? Sem dúvida. E eu acho que tem uma questão, né, que a gente olha para essas tendências de futuro, mas a gente tem um comportamento instalado, né? Então tem uma transformação acontecendo. Quando a gente olha do ponto de vista de prevenção, né, que é essa história da gente não ficar doente, né, a gente não vai fazer sozinho a nossa parte, né? Tem o lado do próprio cliente de querer se engajar, né? Então, essa é mais uma tendência quando a gente olha em saúde, né? As pessoas precisam ser coparticipantes dentro desse processo. Antigamente, você ia lá, sentava, o médico falava, ó, tem que fazer isso tudo aqui. E ele não perguntava como era a sua vida, ele não perguntava, né? Então, os tratamentos hoje, eles se adequam muito ao modo de vida das pessoas. E nesse sentido, tem uma troca importante, né?
de entender qual é o melhor tratamento que se adequa à rotina, que se adequa ao momento de vida que aquele paciente tem para cumprir aquela jornada, seja de prevenção, seja de tratamento, seja de reabilitação. Então, é quase a gente como consumidor, né? Eu acho que a gente precisa, hoje muito mais, né? Eu acho que esse momento de pandemia, ele acendeu uma luz importante em relação a essas questões de saúde, né? Quem tem um pouco mais de comorbidade olha para trás e fala, putz, podia ter, né, olhado mais para isso, né? Então, acho que acenderam algumas luzes, ao mesmo tempo que tem o medo do outro lado, né? De tratar disso agora, vou esperar um pouquinho. E aí a gente vê do outro lado lá um monte de gente que acabou com medo de ir para o hospital e acabou, né, tendo uma série de complicações dentro de casa por medo de infecção. Então, eu acho que cada vez mais, né, as pessoas vão participar mesmo desse processo de qualidade de vida, né, de gerar saúde e não doença. Então, acho que temos um bom caminho pela frente, a perspectiva é boa, né? Tem uma questão de educação, de conscientização, né, de que o hospital está lá para te atender da melhor forma, mas como eu cuido de mim antes, né? Qual a alimentação, como eu me cuido, o exercício, que são coisas que te ajudam na prevenção para minimizar e evitar isso, né? Então tem um lado educacional importante aí de conscientizar também, né? Quando a gente, eu estava até comentando, né, que a gente não tem só unidades hospitalares, né? Nós temos 2 unidades, uma delas chama BP Vital, que é uma rede de clínicas, um conjunto de clínicas e programas que a gente oferece voltados exatamente para isso, né? Para a questão da prevenção, para a saúde, né? E a BP Medicina Diagnóstica, que são os compostos, né, de exames, análises e outros serviços que a gente tem. E a gente entende que essas 2 unidades, elas trabalham super juntas, né? No sentido de, né, otimizar as questões da sua saúde, né? Então, quem nunca, né, foi no médico, ele pediu 20 milhões de exames, aí você vai num outro médico de outra especialidade, ele pede os mesmos 20 milhões de exames, e você fica ali, né, num uso até indevido, né, se você for ver, né, de recursos e tal, né? Então, ter isso centralizado é muito interessante também, né? A gente acaba trazendo uma otimização para esse sistema, porque esse sistema ele é muito, né, ele é muito difícil, né? Se você for olhar o custo da saúde, a inflação médica, né, vai por volta de 20% ao ano. Então, quem daqui a, sei lá, né, se você for olhar para um convênio intermediário, uma pessoa de 60 anos está pagando uns 4 mil reais, né? É uma conta pesada para o nosso consumidor, né? E olhar para alternativas também em relação a isso, acho que é muito importante, né? E acho que essa é uma outra frente interessante que a gente vem engatando ali na BP, testando muitos formatos novos. A gente teve um piloto agora recentemente com um parceiro nosso, uma farmácia, e a gente... O que a gente pensou, né, junto ali? Muita gente vai agora, com medo de ir para o hospital, as pessoas vão para a farmácia e compram os remédios antigripais, né? Então, a gente fez um piloto em 2 endereços que a gente tinha uma estação da BP. Nós treinamos os funcionários dessa farmácia para fazer ali a primeira anamnese, os primeiros, né, a primeira avaliação do cliente. E aí ele entrava em teleconsulta com o nosso pronto-socorro. E ali ele tinha um pouco, né, da noção se precisava correr para o hospital ou se estava ok ele ficar por ali numa primeira análise. E foi bem interessante, assim, para entender outros caminhos, né? Dentro desse processo de descentralização, né? Ninguém mais está dentro dos escritórios, e né? Como é que a gente organiza essa nova forma de fazer saúde, né? A partir desses novos comportamentos que estão se formando. E eu com o objetivo aqui de fazer o depara para o nosso dia a dia, o primeiro ponto que você falou que eu acho que é importante e que na outra live a gente acabou falando sobre isso, é essa inversão de que antes a gente dependia de uma marca, de uma instituição. Então a gente deu o exemplo lá de locadoras, que depois chegou a Netflix para nos libertar de ter que... tem hora para entregar, tem hora para pagar. Tem que rebobinar, né? Tem que rebobinar.
E aqui o que você está me falando é, puxa, num primeiro momento antes, né? Antes da pandemia, ou bem lá atrás. Tá doente, eu tenho alguma coisa, vem aqui, faz esse exame, aí você vai no outro médico, não, faz esse outro exame e você fica dependente desse modelo, né? E o que você está me trazendo não, vamos entender você como um todo para a gente minimizar, para que você tenha procedimentos menos invasivos, para que você evite ter que fazer milhões de exames. Então, é pensar primeiro na pessoa, né, para otimizar e não só passar exames para ela gastar ou para ter que fazer. Então, eu vejo uma inversão muito significativa nisso, de primeiro a pessoa, como a gente tem que servir, e que é o que a gente vê acontecendo no mercado como um todo. Né? Acho que tem uma coisa também do passado, né? Na verdade, assim, se você for ver, né, os hospitais, eles foram crescendo de uma forma desordenada, né? Eram clínicas que foram se aperfeiçoando, comprando, então são grandes puxadinhos. Se você for ver a dinâmica do que acontece dentro aí eu vou falar, né, desse grande hub de saúde, né? Não só hospital. Você vai para fazer uma ressonância, você vai lá para o quarto subsolo, até porque tem que ser lá mesmo, né? Porque ela é magnética, senão voa a cadeira. Aí você vai fazer o exame de sangue, você vai lá para o 10º andar, né? Então, a instituição, ela não foi pensada, né, com foco do cliente. A gente nem fala foco no cliente, né? Mas o foco do cliente, né? O trânsito é difícil, né? Você agendar tudo que você precisa para otimizar a sua agenda é difícil. Então, acho que esse movimento de assistir não, né, na doença, né, mas assistir ao cliente dentro, trazendo comodidade, facilitando a vida dele dentro do trânsito do seu serviço, né, Sim. Um olhar que outros mercados já se anteciparam, né, já passaram talvez por essa grande onda. E a saúde está começando agora, né? Então, você vê o movimento de consolidação, esse movimento de crescimento agora acontecendo no mercado de saúde. A parte boa disso, né, para quem chega de outras indústrias, é que tem bastante coisa para fazer, mas a gente consegue fazer isso de uma forma organizada, né? A gente está no meio de um processo de instalação de CRM, de relacionamento, que isso nem era muito palco e pauta, né? Quando a gente olha ali do ponto de vista da nossa indústria. E hoje isso passa a ser fundamental, né? Só que aí ele já nasce tudo organizado, dentro das regras da LGPD, dentro de uma estratificação que realmente, né, facilite a vida do cliente, com um call center todo integrado do ponto de vista de agendas, para facilitar realmente a vida das pessoas que precisam olhar para a sua saúde, né? Não só do ponto de vista de tratamento, mas também de prevenção. Bem legal. E eu acho que parte dessa profissionalização, ou desse olhar para o negócio, vem com movimentos como trazer você que atuava em outros segmentos para ter um olhar diferente, não viciado, né, para entender quais são as oportunidades e pensar como negócio mesmo, né, não viver o problema que já tinha e que foi um pouco do que outros segmentos fizeram. E eu acho importante esse movimento, porque aí você não traz o vício e pode e está fazendo, né, propondo soluções como o CRM, que eu vejo riquíssimo, né, o histórico do paciente, o que ele teve, o que ele já fez, como eu posso ajudar, como eu posso enviar algo para prevenção. Então, eu acho fantástico e faz muito sentido nesse mercado. E que bom saber que vocês estão implementando, porque eu acho que faz total sentido. Parabéns. E eu acho que essa fundamentação de todo esse relacionamento baseado em dados, baseado em análise de comportamento, né? Na BP a gente investe bastante e pesado dentro dessa questão de comportamento de consumo, né? Então, testamos nossas ofertas e o que acontece? Como é algo que não tem referência, né? Porque todo mundo se acostumou a fazer saúde dessa forma, também tem uma coisa interessante dentro desse mercado, que é essa coisa de co-construção, né? De trazer o cliente para ajudar a gente dentro desse novo desenho do que é essa jornada, porque ela não tem um referencial, né? Todo mundo está acostumado daquele jeitinho, né? Você sente Sim. a dor, você vai no médico, ele te pede exame, você volta no retorno. Quando a gente organiza... Nós tivemos um caso bem interessante recentemente. Nós criamos um núcleo de rastreamento do câncer de mama. Eu sei que é meio pesadão, né? Mas
O que acontece? Quando a pessoa vai lá no ginecologista ou vai no endocrinologista e acende uma luzinha, a ideia foi facilitar a vida da pessoa. Porque se realmente ela tiver um câncer qualquer, né, a chance, o grande lance do câncer é você começar muito cedo esse diagnóstico, né? Ser diagnosticado rápido e começar o tratamento rapidamente. Então, nesse núcleo, a gente já recebe essa cliente, ela já faz praticamente todos os exames, passa nas consultas, para que a gente consiga diagnosticar de uma forma mais rápida e ela começar o tratamento, se realmente se endereçar para isso, né? De uma forma mais rápida também. Então, acho que todo esse olhar, né? Esse inverter a ótica, né? Uma vez a gente fez uma pesquisa com um grupo de clientes, né? E um deles falou assim, vocês não entendem, né? Mas o relógio do paciente com câncer, ele anda mais rápido. Porque eles têm pressa, né? Eles querem fazer logo as sessões de quimioterapia. Eles querem terminar com esses processos rapidamente para ter mais chance de cura. Então, acho que olhar por essa ótica é extremamente importante, né? Não tem como fazer saúde de verdade, né? Valorizar a vida de verdade se a gente não olhar sob esse ângulo, ao meu ver. E quando você traz para essa ótica de prevenção, de autocuidado, que eu acho que até uma pergunta que o Olegário fez aqui, que a gente pode responder, nesse caso que você está trazendo do câncer, eu não estou fazendo ou antecipando exames porque eu estou preocupado. Na verdade, eu estou fazendo o exame porque caso tenha algo, a gente tem a capacidade de... Nesse caso, desse núcleo especificamente, é alguém que já tem um endereçamento, já achou algo em algum exame, nesse caso de rastreamento. Mas a gente tem a etapa anterior, né? O BP Vital, que é essa rede de clínicas que a gente tem, ela vem muito com esse papel, né? De olhar para as questões do ponto de vista de prevenção. O que a gente precisa ainda, né, é ter realmente uma educação generalizada para todos olharem do ponto de vista de prevenção e não só quando aparecer a dorzinha, né? A rotina, né, quando você olha para a saúde, essa questão da rotina, né, manter os seus exames, né, de rotina em dia, mulheres irem ao seu ginecologista, tal, isso é o grande barato para as pessoas não adoecerem, né? A gente precisa mudar essa régua, né? A gente precisa trazer para um pouquinho para trás, não só para a questão do tratamento. E isso não impede também que a gente olhe para o futuro dos hospitais, né? Então, assim, dado que existe essa tendência de olhar para a prevenção, como é que a gente olha para a nossa atuação lá na frente? Porque a verdade é que se isso der certo, e a gente acredita muito que isso vai dar certo, né? Menos pessoas adoecerão, mas as que chegarem vão chegar em estados mais graves, né? Tá. Então, como é que a gente também, né, ajusta toda essa jornada de um caso de alta complexidade para que as pessoas tenham uma experiência durante a sua jornada mais satisfatória, mais rápida, com realmente o que tem, né, a nata da medicina sendo aplicada ali nela, naquele momento de maior complexidade. Na BP a gente olha muito para essa questão da jornada do cliente. A gente tem um monitoramento bem profundo em relação a todo mundo que passa por lá. Além dos processos mais sistematizados, que a gente entende até que o CRM agora, né, vai dar um upgrade, vamos dizer assim, para dentro dessa jornada, as pesquisas de satisfação não medem só o NPS, a satisfação de quem sai, mas olha para todo o processo de jornada do cliente, que é para a gente entender onde é que estão realmente os nossos nós. A gente trata dessas reclamações com muita seriedade, né, para reverter ou para encantar. Ainda bem que temos mais elogios do que... Mas sempre tem as críticas, né? As críticas ajudam a gente a crescer, na verdade, mas tem um processo bem importante dentro das unidades de olhar para essas questões que são apontadas dentro da pesquisa para a gente também promover as mudanças durante a experiência do cliente dentro de casa, né? Eu sou uma fã de pesquisa. Eu sou... né? Você também, é verdade. Lá dos tempos de Nilson. Isso é importante. Né? Isso é As importante. loucas da Nilson. Isso é importante. E mais uma vez essa profissionalização e esse olhar para o negócio a partir da pesquisa, trazendo a jornada do cliente para entender desde quando ele chegou e escolheu, por que ele me escolheu, né? Isso é muito importante, ele tem opções, poderia escolher outro e me escolheu, como foi a jornada dele durante.
né? E quais são as lembranças ou a experiência que fica, né? E imagino que nesse caso tem um lado emocional muito forte, né? Do que em outros segmentos que a gente está falando. Então, medir isso faz toda a diferença, né? Ali a gente fala que, né, não é só o cliente que está no leito, né, ou que está passando pelo tratamento, né, mas a gente tem todo um entorno ali do paciente, do cliente que a gente precisa olhar, né. Nesses tempos de Covid, todo mundo viu aí, né, a situação que está se vivendo, e dentro dessas alas que são dedicadas à Covid, a gente tem restringido bastante a questão de acompanhantes. Até para que a gente não, né, para preservar os colaboradores, os médicos, e também para que isso não se alastre, né? Nossa responsabilidade é fazer com que isso fique. A ideia é que as pessoas melhorem, né? Não saiam de lá contaminadas. E apesar de muitas pessoas, né, se recuperarem, a gente teve aí uma situação bem importante do ponto de vista de pessoas que não se recuperaram da Covid, né? Uhum. E imagina você estar, né, internado sozinho, sem acompanhante, numa situação, às vezes, mais crítica do ponto de vista de saúde. Sim. E aí a gente falou, putz, meu, não dá para ser assim, né? Então a gente implementou as visitas virtuais, que foi uma forma da gente aproximar também, né, o paciente que está ali, dos seus familiares, né? E a gente entende que essa questão, né, de estar perto dos seus familiares, perto daquilo que te faz bem, ele também é terapêutico, né? A gente entende que ajuda dentro desse processo de cura. Então, as ações de humanização, elas são extremamente importantes na BP. A gente sempre olha para isso com muito carinho. Então, assim, conversar com as equipes assistenciais, assim, não tem como não sair chorando. Sempre tem uma história ali que nos emociona de certa forma, né? Então, até missa a gente fez para os pacientes que estavam internados e falavam, ai, nossa, a gente, né? Alguns deles, putz, a gente queria assistir a uma missa, até a transmissão de missa a gente fez dentro, para tentar trazer um pouco mais de carinho e humanização, né, no momento que a pessoa está extremamente fragilizada, assustada com todas essas notícias e tal, e que trazer um pouquinho de conforto é sempre interessante, né? A pandemia fez isso com todos, né? De pensar fora da caixa, de entender que o processo precisava ser diferente e o olhar para o ser humano mesmo, né? Então, como deixar alguém sozinho, onde a questão emocional é super importante, então trazer essas visitas virtuais, onde a pessoa pode ver, pode falar, sentir mostrar para a família o que está acontecendo e a família também entender, acho que é uma ação super importante, que com certeza faz diferença, e as pessoas guardam, né? Essa experiência fica guardada com certeza. E uma outra coisa que você falou dessas questões de inovação ainda da pandemia, é a questão da parceria com a farmácia, que é pensar como eu cuido desse cliente para ele evitar sair menos de casa. Então, já que ele precisa ir para a farmácia ou é o local mais próximo para ele, como eu aproveito essas diferentes ocasiões, né, para poder fazer uma prevenção, uma primeira checagem, uma primeira triagem, né? Isso também faz diferença porque já traz um conforto maior, porque quando você tem sintomas, você fica inseguro. E ter alguém por trás reconhecido, dando esse suporte, acho que deve estar fazendo toda a diferença nesse momento. Parabéns. E tem um outro cliente, né, que as pessoas lembram só dos clientes pessoa física, né, mas nós temos nossos clientes médicos, né, que no fim das contas também é uma escolha deles, né, escolher uma instituição ou outra para levar o seu paciente. E eu acho que a BP vem fazendo um trabalho bem interessante também, né, nesse sentido de aproximar os médicos da gestão do hospital, né? Então, ter decisões mais compartilhadas em relação enfim, eles que entendem, né, gente? A gente está ali como uma grande infraestrutura, nós temos muitas informações, então o casamento dessas duas, a parceria desses dois
atores dentro da saúde, ela é muito interessante, né? E olhar para o cliente, né? Dentro dessa co-construção, trazendo o médico para perto, trazendo a BP com bastante abertura para esse olhar de inovação, né? De testar. Testar na saúde é complicado, né? Porque a gente não pode errar na saúde, né? Então, quando a gente fala da questão da inovação, né? A gente é muito pouco... a gente tem pouco apetite para o erro, né? Mas, né, de uma forma calculada, obviamente, né, dentro de um processo de squads e MVPs, né, que todas as indústrias trabalham assim, a gente também tem o nosso pilotar, né, soluções ali, tem dado bastante certo, né? Operadoras também têm participado bastante dentro das soluções que a gente vem construindo. Então, acho que esse mercado ele é feito de parcerias, né? Então, tem hora que você concorre, tem hora que você compete, tem hora que você está junto ali na mesa, rabiscando como vai ser melhor para todos, né? Dentro de uma relação bem ganha-ganha. Acho que isso é interessante também do ponto de vista de sustentabilidade dessa indústria. E quando você falou de inovação ou de futuro da saúde, algumas coisas você comentou que já estão sendo testadas para que o futuro seja menos invasivo, né? Conta um pouco dessa expectativa, que não, algumas coisas podem estar sendo aplicadas ou testadas agora, mas é algo que está sendo construído para o futuro, né? Conta um pouco mais sobre isso, que eu acho que está muito relacionado a essa questão de inovar, mas enfim, com uma preocupação diferente, porque estamos falando de saúde, né? Bom, a saúde, né? Quando a gente olha para os filmes de futurologia em relação à saúde, eles são assustadores, né? Desde tatuagens, né? Que vão te alimentando ali com a medicação que você precisa, tem uma série de coisas. O que a gente vem fazendo, né? A gente vem olhando para esse futuro da área hospitalar, né? E provocando e pensando e testando o que está acontecendo. Tem um monte de startup de saúde voltada para isso. A gente tem trazido muito para perto esses projetos para a gente poder entender, né? Entender, avaliar. Então, por exemplo, né? Existe hoje equipamentos que você acopla no seu telefone e por meio de foto você identifica se a pessoa tem um câncer de pele. Super preciso? Talvez não, mas eventualmente, né, levando para lugares onde o acesso à saúde é mais complicado, você consegue ter um primeiro diagnóstico para poder fazer um melhor encaminhamento dessas pessoas. Tem ultrassons portáteis, né? E aí, quando a gente olha para tudo que a gente tem de ultrassom, né? Sei lá quantos maquinários de ultrassom, né? Olhando para os ultrassom, isso faz sentido? Como é que a gente faz? Sabe que essa questão de capilaridade, né? A gente é Beneficência Portuguesa de São Paulo, né? Mas, durante essa pandemia, a gente percebeu o quanto fomos acionados e a gente até estruturou vários projetos para tentar levar um pouco dessa competência para fora, né? Então, imagina que tinham muitos hospitais aí, Brasil afora, com poucos equipamentos, sem equipes especializadas em UTI, e muitos deles vivendo dilemas éticos que a gente fala, né? Imagina que tem um respirador e tem 3 precisando lá na sala de espera, né? Como é que você toma essa decisão? E a gente se reuniu em vários momentos, né, com algumas dessas instituições como suporte mesmo, né, à distância. Então, eu acho que assim, a saúde, além desses equipamentos, além de olhar, né, para essa nova tendência do que está se formando, avaliar se aquilo é complementar ou ele é substitutivo em relação ao que a gente tem dentro de casa, e esses projetos têm milhares dentro da BP sendo testados ali dentro das especialidades, né? Como é um hospital geral, a gente tem as 53 especialidades lá dentro, cheias das suas subespecialidades, e esses médicos de renome internacional, que são pesquisadores, né? São pesquisadores, são estudiosos, então sempre vem uma alternativa interessante para ser testada numa nova perspectiva do ponto de vista de saúde. Mas eu acho que tem esse B2B também, né? Essa transferência de conhecimento que também é uma tendência em saúde, né? Você organizar ali, né, a partir de um pool de parceiros, hospitais inclusive, analisando casos
para que a gente possa chegar a uma melhor discussão clínica, um melhor desfecho a partir das experiências vencedoras que existem dentro dessas instituições. Nós mesmos nos unimos a vários grandes hospitais dentro de processos de testes agora para a Covid. Então, essa parceria, por isso que é um pouco parceria, um pouco concorrência, né? Mas vários projetos olhando aí para o que tem de mais moderno, novo ou recente para a gente poder incorporar isso dentro da forma como a gente trabalha a saúde hoje em dia. Mas acho que tem várias frentes nesse sentido. O Covid provocou isso também, né? Não só a questão do olhar da inovação, mas de olhar qual é a necessidade final e como que a gente se ajuda, né? Eu acho que isso foi algo super positivo, de que tem uma questão de concorrência, mas tem um momento de precisamos nos ajudar, porque no final impacta a todos nós, né? É isso então, aí. Não foi diferente, acho que na verdade vocês foram os mais impactados. Tem sido. Sim, sim. Legal. Mas vai passar, vai passar. Vai passar, a gente acredita. vai passar. Então, a gente, quando fala da saúde, a gente fala de situações menos invasivas, a gente fala de pensar em talvez coisas portáteis ou mais simples para poder identificar, fazer uma primeira análise, uma primeira identificação. E pensando principalmente nessa questão de como eu faço a prevenção, como eu olho antes, como eu me cuido antes, ou como eu cuido dos meus clientes, para que quando eles precisem do hospital no futuro, porque realmente não tem jeito, é algo muito importante e necessário que eles precisam estar aqui. E quando eles forem para lá, né, tenha a solução mais adequada, minimamente invasiva, para ele sair dali com qualidade de vida. Acho que é sempre, né, o olhar é essa questão da qualidade de vida, né? Então, se você se prevenir, se você se organizar antes, a probabilidade de você ficar doente é menor. Se você ficar doente, o sistema de saúde acaba ficando menos esgotado do ponto de vista de recursos, né? E as tecnologias estão aí para ajudar a gente, né, nesse processo de manter a saúde em dia. A gente vai viver muito, né? Então é importante que a gente olhe para isso. É isso. Rô, se a gente olha, você falou muita coisa interessante. Se você puder fazer um resumo aqui do que tudo que a gente falou de uma evolução de uma empresa, né, de um negócio que passa a olhar o cliente, passa a entender que não é um paciente que vem aqui que está precisando não, é um cliente que me escolheu e que eu preciso cuidar da melhor forma possível. Então, como eu penso na experiência desse cliente, como eu cuido dele da melhor forma. E aí eu olho para diferentes formatos que sejam em que ocasiões ele pode buscar, que o exemplo do Covid trouxe isso muito forte, que foi a telemedicina ou a parceria com farmácias, para que dê a oportunidade dele escolher. Como eu olho para as questões de prevenção e educação, então eu fazendo minha parte para poder cuidar e ajudar, mas também mostrando a importância da conscientização sobre a minha própria saúde, né? A gente falou também da questão de tecnologia, que ela é importante, né? E ela faz diferença e ela precisa existir. Então, como eu uso da melhor forma, você falou sobre o cuidado de otimizar o tempo desse paciente, então, para que a gente possa, uma vez receber, como eu trato da melhor forma, para que ele possa aproveitar esse tempo fazendo aquilo que é realmente necessário. Falamos de relacionamento, da questão do CRM, que é algo que vem crescendo aqui no Brasil. E não pode ser diferente para vocês, então a importância disso, o uso disso, acho que é riquíssimo. Já na minha cabeça vem cheia de oportunidades e desenvolvimento que pode acontecer mesmo. Então a gente está falando de um hospital. Olha só, eu falei de um monte de questões que a gente vê de tendências e no final a gente está falando de um hospital que tem focado e se preocupado com seus funcionários, com os seus clientes internos, porque a gente precisa olhar para as pessoas internas e externas, e pensar como alcança aí essa questão do futuro da saúde, que eu acho que é muito importante, pelo que você falou, pela questão da nossa, quanto a gente vai viver mais,
Mas o quanto essa inversão precisa acontecer de deixa eu cuidar de você, deixa eu te prevenir, mas quando você precisar de algo, eu estarei aqui para te ajudar. É isso? É isso aí, é isso. E eu acho que a saúde, ela tem uma questão interessante também, né? Só para, eu sei que a gente está chegando no nosso limite aqui de tempo, mas a questão da pesquisa também, né, Bru? Quando a gente fala da questão do CRM, né, a gente tem o CRM olhando ali, né, de maneira preditiva, como é que eu ajudo essas pessoas a não adoecerem, a cuidar do seu... Na verdade, né, olhar realmente, né, as instituições de saúde mais como um hub de saúde do que só como um hospital, né? Porque se a gente olha para o hospital, a gente já remete a essa questão de tratamento, da doença, né? Então, é inverter essa ótica. Também tem a doença, né? Não podemos ignorar a doença e ela é, na verdade, talvez o nosso core business, né? Quando a gente olha para cá. Mas existe um caminho interessante ali quando a gente olha do ponto de vista de prevenção e a questão de dados, ela será fundamental e muitas coisas, assim, dentro desse processo de estruturação para o uso de dados de uma forma inteligente, né, de fazer saúde com inteligência, não que não era feito antes, né, mas eu acho que essa conexão de hipóteses, de dados mais bem estruturados, né, a gestão hospitalar totalmente automatizada, digitalizada, tudo isso ajudou bastante a gente a encontrar novas alternativas. Então, eu acho que a saúde ainda ela vai, né, para o futuro, eu acho que a gente ainda vai ter muitas boas oportunidades de olhar para a vida com outros olhos, né? De olhar para essa questão da saúde com outros olhos. A gente acredita bastante nisso, né? Então, estamos ali nos estruturando para isso. Rô, que conversa boa, eu realmente saio encantada e tenho certeza que as pessoas que estão participando também. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo todo o esforço e dedicação e acolhimento que vocês têm feito nesse período, que eu imagino que esteja sendo muito crítico. Na verdade, eu não imagino, você me conta, mas a gente acompanha, mas eu imagino, o que você me fala, acho que é muito difícil, então parabéns por todos os profissionais. Eu queria te agradecer, queria dizer que a Roberta, para quem não sabe, é minha prima, que eu admiro muito, sempre foi aí uma das referências na família por se dedicar, pelo trabalho que desenvolveu em diferentes empresas, então é uma inspiração para mim. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo, contando de uma história tão bacana e sabendo que você faz parte disso. Parabéns e obrigada novamente. E a admiração é mútua também, né? A Bruna também me ensinou muito de pesquisa, gente. Então a gente vai aprendendo junto, né? O privilégio é ter primas desse jeito, né? É verdade. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo conteúdo, por ter a disposição aqui de vir aqui compartilhar com a gente. E parabéns novamente. Eu virei mais fã ainda sua e também da BP. Obrigada, viu? Um beijo grande. Gente, obrigada pela presença de todo mundo, obrigada pelos comentários e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.